A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, amém? Glória a Deus, engrandecido seja Deus que nos guardou, que nos protegeu, que nos deu a oportunidade de nós acordarmos, de vivermos mais um dia, de nos reconciliarmos com o Pai por meio de Jesus Cristo, de vivermos um dia para a honra e para a glória do Senhor. Amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, meus irmãos, estou muito feliz por compartilhar com cada um de vocês. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. A palavra se encontra em Mateus 6, a partir do versículo 25, onde o Senhor nos fala: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, hoje o Senhor nos dá mais uma direção, né? Nós ouvimos sempre falando. A palavra do Senhor essa palavra é bem conhecida, onde o Senhor nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Quando o Senhor nos fala, meus irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor nos fala em primeiro obedecer. O Senhor nos fala em primeiro ouvir a voz dele, as direções dele, para que as demais coisas, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, sejam acrescentadas. Mas o Senhor Jesus, ele nos conhece, ele conhece a humanidade. E ele sabe que nós nos preocupamos com tudo. E a preocupação, meus irmãos, é um fator negativo, porque a preocupação é um pensamento acelerado, antecipado, de medo, onde é se manifestado um estresse emocional, uma inquietação. Então o Senhor, ele fala para a gente não se preocupar, e aqui o Senhor, ele fala para os seus filhos. É tanto que o Senhor diz, né, que são gentios que procuram todas estas coisas, mas aqui o Senhor, ele nos fala como um pai, que eu e você não precisa se preocupar. Se preocupem com a sua vida, mas se alguém falar isso para você, olha, não se preocupe com a sua vida, né? Você não vai levar muito a sério, mas aqui é o Pai Celestial falando para mim e para você. Não se preocupe com a sua vida. E ele está falando como um pai que cuida, que zela, que provê, que alimenta, que sustenta. Ele está falando para mim, para você, como um pai. E o Senhor, ele nos dá hoje uma reflexão. Não é a vida mais do que o alimento? Diz que não é a vida mais que o alimento? Não é a paz mais que o alimento? A tranquilidade? Não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas, ou seja, não é a saúde mais do que as roupas, não é o descanso não é mais importante, a saúde não é mais importante, o bem-estar emocional não é mais importante. É isso que o Senhor quer que a gente priorize primeiramente.
o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar espiritual, o nosso bem-estar psicológico. O Senhor está mandando a gente priorizar isto, que é a nossa estrutura, que as nossas emoções, que a nossa tranquilidade, que o nosso descanso, que haja mansidão, que haja paz, que haja segurança, de observar as aves do céu. Ele as alimenta, as sustenta, não fará isso com nós que somos filhos, de conselho, de sabedoria, porque o Senhor quer que a gente, antes de tudo, tenha qualidade de vida. O Senhor quer que a gente tenha qualidade de vida. O Senhor quer que a gente seja revestido do reino dele, em sabedoria, entendimento, em poder, em conhecer o Senhor, em obedecer ao Senhor. E ele disse: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Mas no nosso cotidiano, acelerado das preocupações de pagar contas, de ir para o trabalho, isso acaba gerando uma preocupação e não permitindo que nós vivamos o hoje. Embora estejamos vivendo no hoje, já estamos preocupados. A preocupação de amanhã já está roubando o que podemos viver hoje. E isso não é a vontade do Senhor, e por isso que o Senhor nos traz esse conselho. O Senhor quer que haja descanso, que haja serenidade, que haja paciência, que haja paz. E Ele vai nos acrescentar aquilo que nós precisamos. Irmãos, se nós atentarmos para este mandamento, para esta lei, uma lei de sabedoria, de paz, de veredas planas, em Provérbios 3:15 nos diz: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Direção de sabedoria. O Senhor quer que a gente tenha qualidade de vida. O Senhor quer que a gente venha estabelecer este reino segundo a bondade e a misericórdia das nossas vidas, de viver uma vida segundo a vontade dEle, na certeza de que Ele nos provê, que Ele nos alimenta, que Ele nos sustenta, que a gente venha a ser direcionado, mas o Senhor não quer que a gente se preocupe, porque Ele diz aqui em sua palavra que Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida das aves, porque não cuidaria de nós? Eles alimentam, Ele as sustenta. O Senhor diz aqui que fala dos lírios, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios, que no dia seguinte é lançado ao forno. Então a gente não ter essa preocupação com o que irá vestir, com o que irá comer, com o que irá beber, mas que a gente viva o dia de hoje. Amanhã Deus proverá, Ele sustenta. Cada dia a gente tem que viver segundo a vontade do Senhor. Então viva o hoje. O que o Senhor está estabelecendo hoje? Eles começaram a murmurar, e o Senhor disse, manifestaria a sua glória, enviando o alimento do céu. E o Senhor disse que enviaria o alimento, mas que os israelitas só pegassem aquilo naquele dia que eles, o suficiente para que eles comessem naquele dia. E o Senhor falou aquilo justamente para que eles obedecessem. Mas alguns não obedeceram e guardaram o alimento para o dia seguinte. E a palavra diz que aquele alimento que aqueles que desobedeceram guardaram, eles deram bicho, porque eles não obedeceram. E o Senhor, Ele quer cuidar de cada um de nós, meus irmãos. E de ser comprometido com o trabalho, responsabilizado com o trabalho, com o nosso cotidiano, é diferente do que ter uma preocupação, do que isso roubar o que? A sua paz, o descanso, a serenidade, a paciência. O Senhor quer que tenha paz na nossa mente, na nossa alma e no nosso coração. Ele nos trata aqui como filhos. E o Pai, Ele cuida, o Pai, Ele protege, o Pai, Ele provê, o Pai, Ele ensina, o Pai, Ele instrui, o Pai, Ele ajuda. É conhecer o Pai Celestial como um Pai que cuida, e tudo nós devemos entregar para Ele. Mas o Senhor hoje nos fala do excesso de preocupação, que tem acelerado os pensamentos, de forma que você não consiga viver o dia de hoje. O que o Senhor está fazendo hoje? O que o Senhor está te promovendo hoje? O que o Senhor está estabelecendo hoje nas nossas vidas? É isso que o Senhor quer que a gente preste atenção, que a gente dê mais valor à vida, que a gente dê mais valor àquilo que Ele tem feito, ao descanso, à paz, à
cura, a proteção, e Ele sabe que nós precisamos e Ele vai nos acrescentar, mas que a gente busque primeiro esse reino de poder, esse reino de obediência, que nos fortalece, que nos protege, que nos cura, que nos dá autoridade para vencer as dificuldades, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento. Amém? Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor neste dia, para quietarmos o nosso coração no cuidado do Pai, que cuida. Amém? Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos. Nós te louvamos neste dia porque o Senhor nos dá um conselho de paz, Senhor, para a gente não se preocupar, para a gente não se inquietar, Senhor, porque o Senhor é um Pai que sabe que nós precisamos. E a Tua palavra e a Tua vontade é que a gente busque o Teu reino, Senhor, que a gente busque a Tua glória, Senhor, a manifestação do Teu poder, que sejamos conhecedores, meu Deus, do Teu reino, revestidos de poder, de sabedoria, de entendimento e de obediência a Ti, Senhor. E as demais coisas o Senhor nos acrescentará, porque o Senhor conhece e sabe que nós precisamos. Mas que a gente venha se deleitar, meu Pai, nesse cuidado de Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor repreende todo espírito de inquietação, de preocupação, de desespero de alma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, unge a nossa cabeça com teu óleo, Pai. Em nome de Jesus, amém.